Olá, tudo bem? Vamos continuar com a nossa resolução da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná com a prova específica de Física. Vamos lá. Questão 4. Numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras paralelas A e B, separadas por uma distância d igual a 5 cm, foram submetidas a uma diferença de potencial U de 100 volts, sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a B. Por hipótese, como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que as separa, o campo elétrico que se estabeleceu entre elas pode ser considerado para todos os efeitos como sendo uniforme. Item A. Determine o módulo do campo elétrico existente na região entre as placas. Muito bem, a questão falou que nós temos duas placas paralelas entre si, então ali eu desenhei as duas, e também falou que a diferença de potencial entre as placas A e B, era de 100 volts. Então eu coloquei ali a placa A e a placa B. E falou que o potencial elétrico mais alto está na placa B, por isso que eu coloquei 100 volts na placa B ao invés da placa A. Mas isso não vai fazer muita diferença, ok? E além disso, a questão também falou pra gente que a distância entre essas placas é de apenas 5 centímetros. A pergunta é a seguinte: qual que é o módulo do campo elétrico existente nessa região ali? Então, para resolver isso, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar dessa relação, que a distância vezes o campo elétrico é igual à diferença de potencial. Ora, a gente já tem a distância e a diferença de potencial nesse campo elétrico uniforme. Falta a gente calcular o E, ou seja, o campo elétrico. Então ali vai ficar o quê? Vai ficar a distância 0,05 metros. Lembra, Sistema Internacional de Medidas, eu já estou convertendo centímetros para metros. Vezes o campo elétrico, não sei, estou querendo calcular, é igual à diferença de potencial entre as placas, 100 volts. Passando aquele 0,05 metros dividindo, o que a gente faz agora? A gente iguala as casas depois da vírgula. Então ali no numerador eu vou escrever 100,00 volt. Por que eu vou fazer isso? Porque assim eu consigo ignorar a vírgula e fazer a divisão. Então vai ficar 10.000 volts dividido por 5 metros. Fazendo a divisão, dá 2.000 volts por metro. E esse, portanto, é o módulo do campo elétrico. Você também poderia escrever que o módulo do campo elétrico vale 2.000 newtons por coulomb, tá bom? A unidade ali vai ser a mesma. Item A, resolvido. Item B. Uma partícula com carga Q de 3,2 microcoulombs sai da placa B e chega à placa A. Qual o trabalho realizado pela força elétrica sobre essa partícula durante esse movimento? Então vamos lá, vamos desenhar a placa A e B aqui novamente, a distância entre elas continua sendo 5 centímetros, e agora a questão pergunta qual que é o trabalho realizado pela força elétrica. Bom, trabalho é o quê? É o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. O ângulo formado entre a força e o deslocamento, que no caso aí não vai ser muito relevante para nós, porque tanto a força quanto o deslocamento são no mesmo sentido. Então o cosseno vai ser 1. A gente não vai ter que se preocupar com isso. Força elétrica é dada pelo produto entre a carga e o campo elétrico. Então a gente pode calcular qual que é a força elétrica aí nesse campo elétrico uniforme. Vai ser a carga, que a questão falou, 3,2 microcoulombs, vezes 2.000, que é o campo elétrico que a gente calculou antes, 2.000 volt por metro. Então o que acontece? Micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Atenção quanto a isso. E agora o que a gente vai pensar? 2.000 é 2 vezes 10 ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Porque, primeiramente, eu posso fazer o 3,2 vezes 2, que dá 6,4, e, o mais importante, fazer o produto ali daquelas potências de base 10. Quando eu faço o produto delas, eu repito a base e somo os expoentes. Então, menos 6 mais 3 dá menos 3. E aí, a força elétrica vale 6,4 vezes 10 a menos 3 newtons, correto? Então o que acontece? O trabalho vai ser o módulo da força, 6,4 vezes 10 na menos 3, vezes o deslocamento, 5 sobre 100, e eu estou escrevendo 5 sobre 100 porque eu estou transformando já os centímetros em metros. Sempre, sempre, sempre temos que lembrar do Sistema Internacional de Unidades. Deslocamento ou distância é dado em metro. Então estou dividindo ali os 5 centímetros por 100 para transformar em metro. Vezes o cosseno do ângulo formado, que como eu disse, não vai interferir aqui, porque tanto o sentido da força quanto do deslocamento são iguais. Beleza, 6,4 vezes 5, 32.
10 elevado a menos 3 dividido por 10 ao quadrado, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então só falta colocar em notação científica. O 32 eu vou escrever como 3,2 e ao mesmo tempo eu vou aumentar uma unidade, o expoente do 10. Então vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 4 joules. Trabalho é dado em joules. E essa, portanto, é a resposta desse item. Bem, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima.